Você já lançou uma música e ficou completamente perdido entre ISRC, registro de obra, ECAD, editora, fonograma? Então, esse vídeo é para você. Hoje eu convidei a Keila Macedo, advogada especialista em direito autoral e CEO da Imagine Music, para responder as dúvidas que todo artista tem. Keila, obrigada por aceitar esse convite de conversar comigo e trocar uma ideia sobre mulheres na música, principalmente sobre direito autoral. Prazer é todo meu, Bela Vi. Estou muito feliz aqui com o convite de poder compartilhar um pouco sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa caminhada, contribuir um pouco, né, com a carreira dos artistas, principalmente dos artistas independentes e as mulheres na música. Então, muito obrigada, é um privilégio estar aqui com você. Obrigada também. Começando então pela primeira pergunta, qual que tu acha que é o maior erro que os artistas independentes cometem quando lançam uma música? Bela Vi, a gente percebe que os artistas, às vezes, eles se preocupam muito com a parte de produção, eles se preocupam muito, às vezes, com marketing, mas eles esquecem dos direitos, eles esquecem que ali naquela música existe uma obra, existe um fonograma, eles esquecem que tem que fazer toda uma parte que é burocrática, que às vezes eles não entendem, não conhecem, que às vezes pode ser até um pouco chata, trabalhosa, mas que isso vai mudar totalmente o rumo da carreira deles, das obras deles e inclusive sobre os rendimentos. Os artistas, quando eles estão ali no estúdio, a gente percebe que eles não conversam sobre divisão de porcentagem. Então, eles fazem ali, tá ali no calor do momento, da emoção. Mas e aí? A nossa composição, eu vou ficar com quanto? Você vai ficar com quanto? É verdade. Eu vejo muito isso também na produção, porque muitos artistas investem muito dinheiro ali na parte de produção, pós-produção musical, e acabam esquecendo de investir também nessa parte de jurídica, né, que a gente pode chamar de parte jurídica. Então, é algo muito relevante e pode evitar muitas dores de cabeça lá na frente, né? Com certeza, e eu falo com os artistas o seguinte, gente, não precisa ser algo totalmente assim, difícil, burocrático. Se você está dentro de um estúdio, você já definiu quem que é o compositor, quanto que cada um vai receber ali de royalties, né, de participação, no fonograma, quem que é o produtor fonográfico, quem que vai ser ou quem serão os intérpretes e o músico, e as divisões, você faz ali, envia pelo WhatsApp, envia por e-mail, pega uma ficha técnica de estúdio, né, e coloca ali no papel para todo mundo assinar e pronto. Isso vai evitar e vai impedir muitos problemas futuros, porque quando a música estoura, né, esses problemas eles vêm à tona. É verdade. E sobre o registro das músicas, eu preciso então registrar ela antes de lançar? Sim. Uma outra coisa também que a gente percebe muito, tá, que os artistas, talvez eles não fazem, às vezes por falta de conhecimento. Antes de o artista lançar a música, então ele tá ali no estúdio, ele pensa, eu vou criar aqui, vou fazer a produção, eu tenho que botar no mundo. Então eles sabem que existe ali o Spotify, aí ele vai atrás de conhecimento para entender como que eu coloco a minha música no Spotify. Mas antes, ele precisa entender que ele precisa cadastrar uma obra. Então ele precisa, Bela Vi, para cadastrar uma obra, ele precisa se filiar a uma das sociedades de gestão coletiva, que são 7, né? Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que é isso de sociedade de gestão coletiva. Boa. O BC, Abramos, Sbacen, Assim, Só Simples, enfim, existem 7, tá? Você vai se filiar a uma dessas 7 sociedades e aí você, ali dentro do painel daquela sociedade, você vai fazer o cadastro da sua obra, que é uma das partes, a gente vai falar um pouquinho mais, mas é uma das partes da música. Você vai fazer o cadastro da sua obra, você vai proteger os seus direitos e aí você vai ter o primeiro passo deste longo caminho para, então, você passar para a próxima parte, que vai ser da geração do ISRC, né, que é o código do fonograma, e aí o artista vai pegar esse código do ISRC e vai levar lá na distribuidora e vai fazer o lançamento da sua música. Isso também garante que você receba uma quantidade, né, uma quantia financeira depois, porque é uma obra sua, é um fonograma seu. Então, já que a gente comentou de obra e fonograma, vamos entrar nesse assunto aí, vamos tentar como que você diferenciaria obra e fonograma de uma forma assim, bem, tipo assim, uma criança de 5 anos entender. Tá. Obra, criação de letra e melodia. Aquilo que você sentou ali na sua casa, no estúdio, escreveu ali a letra e criou a melodia. Pronto, mas ela ainda não está fixada. Ela está ali no papel, tá? Fonograma é a fixação, é a materialização disso que você criou, dessa obra e desse fonograma. Então, o fonograma, ele nasce quando você vai para um estúdio
e traduz aquilo que você criou em um material. Né? Então, você vai lá e cria a master, o produtor vai lá e cria a master. O que sai na master ali é a gravação, é o fonograma. Diva, é isso aí, é exatamente isso. Então, a obra a gente tem como se fosse a composição, a melodia, e o fonograma a parte de produção. Então, você Exato. precisa ser um produtor, inclusive são 2 registros diferentes para obra e fonograma. Você não consegue, no mesmo cadastro, fazer os 2, né? Exatamente. Você consegue fazer ali no portal da sua sociedade de gestão coletiva, no mesmo ato. Você cadastra a obra ali, e aí em um outro campo tem cadastre o seu fonograma. Então, você consegue fazer no mesmo ato, mas são coisas distintas. Vocês têm que entender que são, obra é uma coisa, fonograma é outra. Verdade. E agora eu queria conversar um pouquinho sobre a Imagine, a tua editora, e eu queria que tu contasse, né, sobre a tua experiência trabalhando numa editora. Quando que tu acha que faz sentido um artista ter uma editora? Então, pessoal, eu sou CEO, né, da Imagine Music, nós somos uma editora musical. Nós já administramos mais de 3.500 obras de artistas de todo o país. Então, assim, olha, a editora musical, o que é uma editora musical? O que uma editora musical faz? Acho que essa é a primeira dúvida que os artistas chegam pra gente, que a gente precisa esclarecer. A editora musical, ela vai cuidar da gestão, dos royalties, do cadastramento das suas obras. Tá? Então, a gente faz toda ali realmente essa regularização de cadastros, porque sem cadastro, Bela Vi, o artista ele não recebe os royalties de direitos autorais. Então, se você tá ali colocando a sua música no mundo, nas plataformas digitais, e você é um compositor e você não tem uma editora e você não fez um cadastro, uma fatia ali dos royalties, você pode não estar recebendo. A editora, Bela Vi, quando o artista ele está iniciando, ele pode sim seguir sem uma editora. Se ele já tiver uma editora ali parceira e quiser já iniciar dessa forma, é legal, porque aí a editora vai fazer toda aquela parte de cadastro, ela vai fazer toda aquela parte de também divulgação, né, das suas obras, tá? A gente faz isso. A divulgação, a gente tenta colocar ali, fazer a sincronização, né? Que é o que? Pegar a sua obra e inserir em um audiovisual. Então, a gente, de forma bem proativa, a gente sempre coloca e oferece as obras dos nossos artistas para produtores de audiovisual. Então, são oportunidades também. Mas se o artista ele está iniciando ali e ele entende que ali não é o momento, ele pode, quando a sua música for lançada nas plataformas digitais e tiver ali um alcance, por exemplo, sei lá, 100 mil visualizações, já é interessante ter uma editora. Por quê? Muitos artistas não sabem, mas tem existem royalties, existem direitos que você só consegue receber através de uma editora, que é o autoral do digital, que são os famosos, né? O famoso fonomecânicos. Então, se o artista ele não tiver uma editora, essa fatiazinha dos royalties, ele não recebe. Então, é muito importante. Em resumo, é muito importante. Eu queria também conversar contigo sobre um mito. O que tu acha, assim, de se eu posto uma música no Instagram, ela não tá registrada, mas eu posto no Instagram, isso protege? Então, eu digo que não, tá? Ela pode ser ali um dos indícios de autoria, que é o que a gente fala. Mas isso não protege. O que vai proteger a sua obra, tá? Primeiro, cadastro. Cadastra a obra no portal da sua sociedade de gestão coletiva, na UBC. Vamos falar de forma rápida, prática aqui. Cadastra na UBC, cadastra ali na Abramos. Quando você faz esse cadastro, você já tem ali a proteção do direito autoral. E se caso alguém vier discutir com você a paternidade, né? Ah, essa obra é minha, essa obra é sua. Não, peraí, eu já tenho um registro aqui de data tal que essa obra aqui é minha, tá? Além disso, alguns artistas também fazem ali o registro na Biblioteca Nacional, que também é super legal, tá? Pode fazer também, não tem problema. A grande questão que eu falo é que o registro na Biblioteca Nacional não vai substituir o cadastro na gestão coletiva. Porque o registro lá na Biblioteca Nacional, ele não vai te pagar os royalties. Você não vai receber os royalties. São sistemas que não conversam um com o outro. Então, você pode fazer o registro ali, mas não deixe de fazer o cadastro. E só postar no Instagram não adianta. Nada, então, Pelo contrário, alguém pode se subtrair ali da sua propriedade intelectual. Então, para a gente encerrar, para além do direito autoral, a gente já viu, então, que é muito importante a gente estar dentro do, né, por mais que eu seja artista, eu estar ciente da importância disso. Eu queria que tu desse um conselho para além do direito autoral, para quem está lançando a primeira música, para quem é artista independente, qual seria?
o melhor conselho é: estudem, entendam minimamente sobre o mercado que vocês atuam, saiba dos seus direitos, saiba dos percentuais, de onde vêm os royalties. O mercado, ele tem muitas fontes de renda, de receita diferentes, cada uma vem de um lugar. Façam e fechem contratos bons, boas parcerias, leiam os contratos, cuidem, né, e se atentem, não, se puder, né, consultar sempre um advogado antes de ler os contratos. Isso vai fazer toda a diferença na vida do artista, tá? Porque eu acho que o artista, além de entender ali minimamente dos seus direitos e do mercado, ele precisa fechar boas parcerias. Porque o artista independente, Bela Vi, ele não é sozinho. Ele não consegue fazer nada sozinho, né? Ele precisa ali de uma equipe estruturada, que tenha sinergia com ele e que consiga potencializar e maximizar os ganhos, né? E da carreira do artista. Tá contratada. Adorei. Obrigada, Kay, pelo teu tempo. E eu trouxe um negocinho pra você. Ai, obrigada. Que é você, tipo, sempre, desde que eu te conheci, você aceitou dividir um olhar comigo. E esse é um espelhinho, que é um trocadilho, que tá escrito: bem melhor é dividir o olhar. E é muito, muito bom dividir o olhar com você. Você é maravilhosa, você é maravilhosa. Eu já falei que eu sou sua fã. E eu sou sua fã. Como artista, como pessoa. E assim, você tem uma carreira promissora, maravilhosa. Conte comigo. Temos. Juntos. Muito obrigada. Obrigada, Kay. E esse foi o Insana, um podcast, o que não cabe em uma música. Beijo.